Irmãos, louvado seja Deus, viu? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo abunde no coração de todos. Nós já ouvimos esses cânticos tão maravilhosos que, se nós retornássemos agora, eu já estaria abençoado. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa que é louvar a Deus. E eu não sei se vocês perceberam, mas na mensagem das canções, ele foi falar muito sobre a volta de Jesus. Evento para o qual o mundo não está preparado. Mas a igreja alerta através dos cânticos. Olha que interessante. Mas ninguém ouve a voz da igreja, que reproduz a voz de Cristo e a voz do Evangelho. As pessoas não estão preparadas para esse evento. Este evento, irmão, será tremendo, maravilhoso. Porque a Escritura diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e corta até o Ocidente, louvado seja Deus. Oh, mas que dia será? Eu fiquei pensando nisso durante a canção. O que será que eu estarei fazendo naquele dia? O que será que cada um de vocês estará fazendo naquele dia? E quando os irmãos cantavam ao Espírito Santo de Deus, irmãos, é interessante. Eu me lembro que na oração a Cristo falou assim, que nós não cantemos simplesmente. E ela pedia para que o nosso louvor fosse elevado às alturas. E isso foi feito, porque o Espírito faz isso, né? Olha que coisa, como é importante, né, o papel da igreja. Às vezes pensamos, é mais um culto. Não. É mais uma oportunidade, mais uma adoração, né, ao nosso Deus. E então a canção dizia que breve ele vai voltar. E nós estamos aí no terceiro domingo do Advento. Ele vem. Está nascendo na porta, né, está batendo na porta dos corações. As mensagens estão sendo faladas, sendo ditas. E é interessante, Marcão, que é para aquele que tem ouvido o Apocalipse inteiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ora, mas todos têm ouvido. Todos têm duas orelhas. Mas nem todos escutam a voz do Espírito. Nem todos escutam a voz do Evangelho. Mas louvado seja Deus, que nós assim o fizemos nesta manhã. Você se preparou lá, Dona Maria, e se arrumou para vir na casa de Deus. Louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Se alguém perguntasse para você no caminho, onde você vai? Hein, Dona Regina? Onde você está indo? Eu vou adorar a Deus. Porque Ele nasceu. Aleluia. Igual aqueles pastores e aqueles reis que vieram de longe. Quantos dias será que eles viajaram, hein? Quantas agruras enfrentaram, Marcos, para chegar onde estava o bebê? Aleluia. Eu fico pensando nessas coisas. E aí, durante ainda a canção, o Espírito me fazia lembrar daquele evento de Atos dos Apóstolos, onde Jesus, após a sua missão, já tinha ressuscitado, e agora era momento de voltar e ascender aos céus. E a multidão por ali, todos olhando, queridos irmãos, e ele vai então, tomar ali o caminho de volta aos céus. E a palavra ensina lá em Atos que 2 varões, louvado seja Deus, com vestes resplandecentes, questionou a multidão. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu, assombrados aí, com essa ascensão do Cristo bendito? Por que vocês estão olhando? Porque do mesmo modo que Ele está indo, aleluia, Senhor. Por isso nós cantamos nesta manhã, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, rasga o céu, faça justiça ao mundo pecador. Por que vocês estão olhando para o céu?
Porque Ele vai voltar. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aleluia. Do mesmo jeito. Então eu louvo a Deus, irmãos, por tudo, tá? Desde os primeiros momentos, dos irmãos que abriram a igreja, dos irmãos que se prepararam para o ensaio, para louvar. Não qualquer pessoa, não! O próprio Deus, o Cristo que veio através da Virgem, cresceu, falou do reino e voltou ao Pai, mas que um dia voltará. Aleluia. Essa é a esperança da igreja. Ora, você não teria sentido. Senão eu estaria aqui. Senão os irmãos não teriam vindo nesta manhã de domingo para ouvir o Evangelho. Não tem sentido nenhum se a nossa esperança não estiver no retorno de Cristo. A igreja espera ansiosamente. E a igreja ora nesta manhã. Maranata, Senhor Jesus. Nasça nos nossos corações. Que Deus abençoe os irmãos. Deus guarde e nos proteja. Amém. Então, feita esta primeira fala, e nós estamos realmente aí no terceiro domingo do Advento, mas eu gostaria nesta manhã, irmãos, o Senhor me tocou no coração de falar sobre a sabedoria. Né? Às vezes vivemos neste mundo tão complexo, tantas coisas temos que resolver, decisões precisam ser tomadas, e nós precisamos de sabedoria. Porque existem duas situações, o sábio e o tolo. Então hoje nós vamos observar em qual destes nós estamos colocados. E aí, eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 6. Então, Provérbios, capítulo 3, versículo 6, somente. Olha que interessante. 3 ou 13? Provérbios, capítulo 3. Eu não sei se é porque eu estou usando aparelho dentro, mas a minha voz ela não está muito entendível, se é que posso dizer assim, né? Capítulo 3, versículo 6. Louvado seja Deus. Irmãos, eu fico feliz de ver os rostinhos aqui, viu? Os irmãos todos aqui, né? Alguns irmãos que a gente já tem muito carinho por vós. Fiquem firmes, não tenham medo, viu? A igreja caminha de toda forma, porque ela é de Cristo, né? Então ela caminha, ela avança, de todo jeito. Fiquem firmes, isso que importa. Então, diz assim a palavra de Deus. Olha que interessante. É o 3 e o 6. É o 3 e o 6. Reconhece-o. Ele está falando do Senhor no versículo 5, né? E eu vou ler só o 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece quem? Ele vai dizer aí no versículo 5, né? Confia no Senhor. Então sabemos em quem que é que o escritor está dizendo. Tá bom, quem é que nós devemos reconhecer? O Senhor. Tá. Mas em todos os caminhos, sim. Pronome, né? Todos. Pronome indefinido, todos. Não é só nesse caminho, nesse. Em todos. Reconhece. Irmãos, o que é reconhecer? Reconhecer, nós temos então aí a partícula re, né? Estabelece, restabelece. Né? Conhece, reconhece. Então, quando você reconhece, é porque você já conhece, já conheceu. Olha que legal. Então, ele está dizendo para nós reconhecer. Então, nós vamos entender o que o escritor, o sábio Salomão, né, quis dizer neste provérbio. E é interessante que eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, e é claro que é uma pergunta retórica, porque todos sabem quem foi o homem mais sábio da Bíblia. Um homem que teve uma sabedoria excepcional. E nós estamos falando da sabedoria, né, nessa manhã. Não é isso? Então, quem foi este homem mais sábio que já existiu?
E ele resistiu, e está escrito sobre ele. Agora, que fosse tão sábio que pudesse, nesta manhã fresca de verão, nos dar um conselho. Ora, mas o conselho, se fosse bom, ele seria vendido, tem esse adágio popular. Mas nós não podemos pensar assim, porque realmente nós precisamos de conselho. Tanto é que a palavra nos aconselha o tempo todo. Então, quem é este homem tão sábio que nesta manhã nos dá um conselho? Nós evocamos, este conselho, esta sabedoria deste homem que escreveu o livro de Provérbios, mas especificamente o capítulo 3, que nós estamos meditando sobre ele, o versículo 6. O que ele quis dizer com isso? O que o sábio Salomão nos ensina nesta manhã? Nós ouviríamos o conselho desse homem? Seu Silas, todos os reinos daquela época viajavam distâncias, como os reis magos viajaram para ver Jesus, para ouvir esse homem, Salomão. Nações, representantes de todas as nações, acorriam para onde ele estava para ouvi-lo. Tal era a sua sabedoria. E nessa manhã nós temos o privilégio de ouvi-lo, nos aconselharmos. A sua fama, meus queridos, se espalhou por todo aquele mundo, então, aquelas nações ao redor, e todos queriam ouvi-lo. Agora, de onde veio essa sabedoria de Salomão? Quem é que deu essa sabedoria de Salomão? Se não o próprio Deus, que nós evocamos nesta manhã, esse Deus que nasce e vem, através do advento, todo mundo anunciando, ele vem. É dele essa sabedoria. Então ele dá para Salomão. E vocês sabem o contexto, Alice, que ele recebeu essa sabedoria. Em determinada situação, Salomão estava lá, recebeu do pai dele, Davi, grande servo de Deus, a incumbência de governar Israel, o povo de Deus. E ele se sentiu pequeno. E um anjo aparece para ele numa situação e diz assim: Salomão, peça o que você quiser que eu vou te dar. Eu fui com seu pai Davi. Pede. Irmãos, faça um pedido para Deus. O que você pediria hoje? Se um anjo aparecesse para você e dissesse o teu nome, dissesse: faça um pedido. Peça para mim o que você quer. O que você quer? Louvado seja Deus. O que será que eu pediria, irmãos? Talvez olhasse para as minhas dificuldades diárias, talvez nem raciocinasse, fazer um pedido. Seus porque são tantas coisas urgentes que demandam uma cura, talvez, um emprego, eu não sei. Salomão disse a Deus, ao anjo que representava esse Senhor Deus: dá-me sabedoria, Senhor, porque olha esse povo como é grande e numeroso como o pó da terra. Como é que eu posso governá-lo se não tiver sabedoria? Usou a cabeça, irmãos. A resposta de Deus foi imediata. Como me pediste sabedoria, Salomão, eu vou te dar todo o resto. Ninguém poderá resistir diante de você, Salomão. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Irmãos, quando pensarmos em pedir alguma coisa a Deus, nas nossas preces, nas nossas orações, pensemos no que pediremos. Porque se pedirmos, queridos, para o reino, com certeza nos abençoará com outras coisas. Não olhemos somente para nós e para nossas demandas e necessidades, porque nós somos o reino de Deus. E aqui no capítulo 3, no versículo 6 que lemos, nas várias sessões do capítulo, ele vai falar, Marcos, sobre benignidade, ele vai falar sobre fidelidade, ele vai falar sobre humildade e submissão a Deus. Irmãos, a quem nós somos submissos? A quem nós respeitamos? A quem nós tememos? E aqui nós falamos de temor no sentido não de medo. Não de medo. Viu? Porque Deus
não há necessidade de ter medo de Deus, não, porque Ele não é nenhum monstro que vai nos matar, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, não. O tempo, irmãos, da lei já foi, e agora, por isso que o Cristo nasceu, porque agora é o tempo da graça de Deus. Então, não precisa ter medo, não tenha medo. Temor, e o que é temor? É o respeito, é o honrar, Marcos. Quem é que eu honro na minha vida? Quem é que está em primeiro lugar na minha vida? Então, toda a sessão, os 35 versículos que há no capítulo 3, vai falar sobre isso. Sobretudo, sobre sabedoria. O que é ser sábio? O que é uma pessoa sábia? Eu tive um caso, recentemente em Ibaté, do Conselho Tutelar, que nós teríamos que tirar uma criança. Teríamos que fazê-lo, porque a mãe não protegeu. E é interessante que quando chegamos para fazer isso, né, a mãe, é claro, entrou em pânico, em desespero, e não sabia o que dizer. E aí eu disse, entregue a criança. E aí você fale, você quer falar alguma coisa? Olha, irmãos, olha que interessante. Então você vai dizer para a promotoria, que é a promotora que mandou tirar. Aí, olha que interessante. Ela disse para mim, conselheiro, me dê um conselho. O que eu vou dizer na frente da promotoria? Irmãos, ela foi sábia. Ela usou de sabedoria. Porque eu disse, você vai dizer assim e assim para a promotora. Porque se você dizer assim e assado, você vai perder o pacto do poder hoje. E seu filho vai para a adoção. Então, irmãos, dentro daquele carro, conduzindo aquela mãe e aquela criança linda, né? Era uma decisão que ela precisava ter sabedoria para falar na promotoria. E quando ela chegou lá e disse exatamente como eu falei, porque a gente já está acostumado, eu falei, você se humilhe. Se humilha. E ele vai falar aqui da humildade, né? Está errado, se humilha. Fala, eu errei. Me dê uma chance para eu cuidar do meu filho. Se você disser assim, você vai sair vitoriosa daquele tribunal. Caso você não faça isso, caso você negue as acusações das quais você está sendo alvo, você vai perder seu filho no dia que se chama hoje. E ela fez, irmãos, e ela alcançou a vitória. Louvado seja Deus. Amém. Quando ela olha para o promotor e diz, eu errei, e chorava, e eu preciso de mais uma chance para eu cuidar do meu filho, a promotora na hora acudiu. E ela disse, eu ia destituí-la, mãe, do seu pátrio poder, por conta das situações que a criança está. Mas por conta da sua fala, você terá uma chance. E esse tribunal vai acompanhar. Irmãos, existem momentos da vida que nós precisamos demais da sabedoria. Né? E é interessante isso. O sábio Salomão, nesta manhã, e esta palavra falou muito ao meu coração, ele disse assim, reconhece o Senhor nos teus caminhos. Reconhece. Um dia alguém conheceu. Um dia nós o conhecemos. Talvez pelas vicissitudes da vida, nós fomos levados a deixá-lo em segundo plano. E o Espírito de Deus tem ciúmes. Ele arde em ciúmes por nós. E às vezes o colocamos em segundo plano em nossas vidas. Em nossas vidas, em nossas breves vidas. Porque nós vamos viver aqui um tempo, mas nós estamos falando de eternidade agora com Deus. Então, olha que interessante, a sabedoria é necessária na nossa vida e no temor do Senhor. Agora, Salomão recebe das mãos de Deus esse dom da sabedoria e nos ensina e insiste conosco, 2.500, 2.700 anos depois, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E depois disso, ele continua dizendo, não para aqui, e ele endireitará as tuas veredas e os teus caminhos. E o que são veredas? Caminhos pelos quais passaremos. Eu não sou santo, eu sou um pecador.
eu ando errado, mas se eu colocá-lo como primeiro, Dona Regina, ele vai endireitar os caminhos tortuosos. O que eu tenho que fazer? Reconhecê-lo. Olha o prefixo, reconhecer. Mas em que caminhos, Salomão? Se eu pudesse fazer essa pergunta para ele, em quais caminhos eu devo reconhecê-lo? E ele usará o pronome indefinido. Todos os caminhos. Todos. É no casamento? Reconhece-o. Mas em primeiro, viu? Não é primeiro o marido, depois Deus. Primeiro Deus, depois o marido. É no filho, é no neto, etc. E etc. Reconhece. E logo em seguida ele vai endireitar os seus caminhos. Aleluia. Endireita, Senhor, os meus caminhos. Né? Então, olha que interessante. Mas como eu posso ter essa sabedoria? Alguém pode dizer, puxa vida, eu estou desprovido, eu preciso dessa sabedoria. Então pronto, a própria Escritura, o próprio Salomão vai dizer no capítulo 1. Como é que eu posso ter essa sabedoria? Olha que interessante. Nós falamos no início do sermão, Dona Terezinha, do temor, né? De não ter medo, mas ter o temor. Não ter medo, mas ter o temor. E o temor nós traduzimos como respeito, como aquele que você respeita, né? Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Interessante, né? É fácil você ver uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia é quando ela teme a Deus. Interessante isso, né? Como eu reconheço uma pessoa sábia? Quando você percebe que ela teme a Deus. Não é que ela tem medo, mas ela teme. Ela tem o respeito do Senhor, né? Ela tem a reverência a Deus. Imagina, hoje tem culto. Não, absolutamente. Hoje tem culto. Primeiro Deus. Hoje tem um trabalho na igreja. Primeiro Deus. A sabedoria, o temor, o respeito, a reverência e a submissão a Deus. Primeiro eu ouço a Deus, depois eu ouço a minha mulher. Interessante, né? Se houver a inversão, não há. Você vai falar, puxa vida, mas será que está certo isso? Olha o que a Escritura diz. Olha que o sermão do monte, o que Jesus vacinou e disse para aquele povo: honra a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Aí ele vai mais além e vai dizer assim: aquele que não deixar, olha irmão, isso aqui é literal, viu? Aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Primeiro Deus, princípio da sabedoria, honrar a Deus. E é interessante que quando o homem começa a ser sábio, né, ele começa a ter o relacionamento dele com Deus restaurado. Não há uma ruptura. Aleluia! Não há ruptura, porque Deus é que caminha com ele. Ele não tem medo de nada. O hino dizia: não temas, não temas, não temas. Não fique com medo, não. Mas o inimigo se levantou. A coisa ficou feia aqui, né? Não temas, não temas, não temas. Porque quem caminha contigo é o próprio Deus. Amém. E é nisso que nós não colocamos sentido, irmãos. Nós não colocamos, né? Então, o relacionamento, a importância de estar com Ele, de ter a certeza absoluta. A batalha está acontecendo, né? Tudo está se desmoronando. E você deita no seu travesseiro: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei quem peleja por mim. Então, a importância, né, desse relacionamento. E quando o homem tem esse relacionamento com Deus, olha como uma coisa puxa a outra, está ligada a outra, irmãos, ele tem um bom relacionamento com o próximo. Porque se ele tem um bom relacionamento com Deus, ele tem
um bom relacionamento com a criatura de Deus, criada por Deus, a joia da criação. Então ele ama. Aqui vem uma pergunta no meu coração e no teu coração, que Deus fez para mim, né? Eu amei essa semana. Nós somos confrontados todo o tempo. Quem foi que eu ajudei? Porque o amor de palavras é fácil, está nos livros, está nas revistas, está nas histórias. Agora o amor prático, eu dediquei essa semana a quem foi que eu ajudei? A quem foi que eu estendi a mão? Tem uma canção que a gente canta, né? E o meu irmão não estendia a mão, perdão, Senhor. Tá? Então, se eu não fiz, falei nesta semana, porque nunca é tarde para amar. Tá? Então, isso é religião. Agora, se nós amamos, se nós temos relacionamento com Deus, nós vamos entender a importância da sabedoria e já deixaremos de ser tolos. Porque se aquela menina não escuta o conselho nosso, ela agiria como uma tola. E aquilo custaria caro para ela numa situação irreversível. Então é importante buscar essa sabedoria. É claro, queridos irmãos, que não há como adquirir essa sabedoria nas universidades. Não, é nesse relacionamento, é nesse respeito, nessa submissão e nessa reverência a Deus, que é o princípio, né, da sabedoria, é o temor a Deus, o respeito a Ele. Então, quando Ele nos orienta assim, Ele vai nos... Veja que é tudo pronto, não precisa se preocupar. Ele vai dar o caminho para o homem andar. Qual é o caminho que eu devo andar então? Qual é o caminho da certeza? Qual é o caminho que eu vou ser sábio? É o caminho de Deus. Agora, isso tudo, queridos irmãos, como eu referi no início do sermão, são conselhos que eu posso ouvi-los ou não. Tá? Você pode ouvir esse conselho ou não, isso é de você. Ninguém vai. É interessante que, né, João Borsato vai dizer assim que o inferno são os outros, né? Os outros são culpados pela minha infelicidade. Você sempre vai achar alguém para culpar. Não, eu não fui por isso. Eu não fui mais fiel por isso, né? Então, é interessante isso. E não é, quando na verdade as decisões são tuas, né? A minha mulher não pode defender a minha fé, em quem eu creio, em quem eu não creio, ou se eu vou dedicar minha vida. Não pode, né? Então, somos nós que decidimos. A certeza do caminho é esse, e ninguém vai demover desse caminho. Essa tem que ser a nossa certeza, tá? Então, nós somos sábios ou nós somos tolos? Porque olha que interessante, ao tolo não convém nem aconselhar. Eu tenho uma prática lá em Baté, quando eu vou aconselhar, e funciona muito bem. Quando a pessoa pede o teu conselho, ela precisa pedir, em primeiro lugar. Você não vai se intrometer na vida da pessoa, né? Existem situações aí de igreja que os pastores se intrometem na vida. Não. Mas cada um sabe. Olha o evangelho aqui, ó. Mas pediu-me um conselho, dar-lhe-ei. Cabe a você ouvi-lo ou não. Então, quando você vai falar e aconselhar, você presta atenção se a pessoa está te ouvindo naquele conselho. Se ela rebate o conselho, olha que interessante, irmãos, se ela começa a rebater o conselho, então por que ela pediu? Ela não é sábia, ela é tola. Olha o que a Escritura diz: aconselho o sábio e ele vai te amar. Aconselho o tolo e você arrumará um inimigo. Interessante, irmãos. Não aconselhe o tolo. Quando você percebeu que é tolo, não jogue as preciosas palavras, as preciosas promessas para ele, porque será semelhante ao porco que você coloca uma pérola no focinho dele. Ele não sabe que aquilo é uma pérola. Ele vai fazer o que é comum, que é fuçar na lama. O tolo vai rebater você. Aí eu pego e não dou mais conselho para aquela pessoa.
Porque isso a Escritura diz. Agora, reconhece-o. É um conselho. Mas eu vou reconhecer, Senhor, em todos os meus caminhos. Então pronto. Aí você sabe. Aleluia. Simples assim. Não precisa de grandes coisas. Né? Então, olha que interessante, irmãos. Reconhece-o. Imperativo absoluto. Não está pedindo, por favor, reconheça-me. Não. Reconhece. Imperativo. Ordem. Conselho. Né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E depois eu faço o quê? Ele endireitará as tuas veredas. As coisas estão tortas por aí? Reconhece-o, porque ele vai endireitar. Eu não divido a minha glória com ninguém. Ninguém pode ser mais importante que o Senhor. E eu aconselho você nesta manhã a não fazer isso, a não ficar dividindo o Senhor. E para fechar, irmãos, para encerrar esse conselho, né? Nós já falamos sobre o amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nós chamamos do paralelismo bíblico, né? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, reconhece-o. Olha como se, né? Converge para as mesmas coisas, resume os mandamentos. Então, o que na tua vida hoje toma o lugar de Deus? Pode tirar. Aleluia. Tira, sai daí. Tira. Porque se está tomando o lugar de Deus, não é de Deus. E me vem à mente agora o temor, a honraria a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, uma situação que aconteceu com Moisés, um dos maiores profetas que já existiram e que já pisaram nessa terra. Tanto é, irmãos, que nem o corpo dele foi achado. Deus o tomou para si. Não se sabe onde foi sepultado. Nenhum homem sepultou Moisés, porque a Escritura diz que o próprio Deus o sepultou. Se é que ele morreu. Porque quando da transfiguração, no monte da transfiguração, quem que aparece lá? Moisés. Então, olha que Moisés, esse homem sábio também, temente a Deus, vai nos ensinar. No capítulo 33, depois você lê, com calma, com tempo. Eles estavam numa situação ali e precisavam decidir. Saíram do Egito, estão lutando no deserto. Eles precisam tomar decisão. E aí aparece o Senhor a Moisés e diz: vai, sobe Moisés, pode ir, vai. Leva esse povo, conduz esse povo, Moisés. Esse povo que eu tirei da terra do Egito. E jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, que mandaria, que colocaria eles numa terra que manda leite e mel. Moisés, faça isso. Leve, lidere o povo. Eu não irei, Moisés. Eu não vou com vocês. Porque se eu for, eu vou matar o povo. Nós estamos na lei. Mas eu não vou então, porque o povo é rebelde. O povo é de dúbio coração. Uma hora me louva, outra hora me odeia. Não vou, Moisés. Vai você. Eu vou mandar com você o anjo. Irmãos, olha que interessante. Se Deus falar isso para mim, não ser um anjo, está ótimo. O que Moisés fez? Como Moisés reagiu a isso diante do próprio Deus, irmãos? Imagina, olha a coragem de Moisés. Ele disse: Senhor, eu não estou desdenhando do anjo, eu não estou desfazendo do teu anjo, mas se o Senhor não for conosco, nós não nos levantaremos desse lugar. Irmãos, a importância de colocar tudo na mão de Deus. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque nós não vamos a lugar nenhum sentido. Importância, irmãos, o temor. Primeiro Deus, não nos faça. Eu sei que o anjo vai conosco. O Senhor já disse, não estou desfazendo do anjo. Eu acredito que Moisés fez essas considerações. Mas se o Senhor não for, nós não vamos para lá. Irmãos, a importância de colocar, Marcos, Deus em primeiro lugar das nossas vidas.
Irmãos, isso fica evidente no nosso proceder. A reunião nas igrejas, não importa quem está dirigindo, irmãos. Se é o pastor Y, se é o pastor X, tem problema com o pastor. Problema com Deus. Olha, se trocar o pastor de bater, não vai no culto. Então percebam aí em quem está alicerçada a fé da pessoa. Se o Senhor não for, não vou. Não vamos. Não me faça levantar daqui. Aleluia. Relacionamento com Deus. Ambiente hostil. O inimigo louco para nos pegar. Espreita. A Bíblia diz como o leão que ruge para despedaçá-los. E a mim também. Por isso precisamos da sabedoria de Deus. O ambiente hostil, mas Moisés sabia. Dona Regina, tinha certeza? Não, o Senhor precisa conosco. Então, não somos guiados pelas circunstâncias, somos guiados pela nossa própria fé, que independe de igreja, independe de pastor, independe de músico, de coisa toda, é nós e Deus. Porque naquele grande dia, quando você estará diante do poderoso Deus, Marcos, e Ele disser, dai-me conta do que eu te dei. Não vai ter pastor X, ou Y, ou fulano, ou ciclano, ou beltrano. É você e ele. Não vai ter esposo, não vai ter esposa, filho, não. Você vai olhar, é ele. É ele. Então, irmãos, nós somos privilegiados, porque nós fomos chamados. Olha onde nós estamos, ouvindo a palavra de Deus. Veja o privilégio. Aí, o que acontece? O ímpio não. Pode ver, o ímpio não está aqui. Quem é o ímpio? Aquele que comete impiedade. Nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Por isso foi cantado. Não temos, não temos, não temos. Mesmo diante do ambiente hostil. E aqui eu fecho esse sermão com mais um conceito. Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Se movimente no reino de Deus. Porque senão o leão que ruge vai te despedaçar. E a culpa não vai ser do pastor, não. Nem do presbitério, nem de ninguém. A culpa vai ser tua. Que Deus nos guarde, irmãos. Que a nossa fé seja alicerçada em Deus. Não em homem. Que o homem caia, o homem mente. Né? Eu sou a videira verdadeira. E vós, os ramos. Como saber se eu estou em Jesus? Aquele que está em Jesus, Marcos, frutifica. Como que ele frutifica? Através das almas. Ele está sempre envolvido com o reino. Ele sempre prega o Evangelho. Independente das circunstâncias. Grave isso, né? Grave isso. Capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Nós vamos fazer então esta oração, intercedendo por todos os irmãos, por aqueles que não puderam vir por algum motivo e pelos que estão, que esta palavra é para vocês, tá? Senhor, que o nosso respeito por Ti, Senhor, seja evidente, que a nossa reverência por Ti, Senhor, seja reverente, seja evidente, que a nossa submissão, ela fale mais alto, que as pessoas vejam em nós. Que as pessoas vejam, e mesmo sem dizer palavras, como disse São Francisco de Assis, que se preciso for usar palavras, né? Mas que nós testemunhemos através do nosso proceder, da nossa vida. Quem é importante para nós? Fique evidente ao nosso próximo. Quem é que está
governando a nossa vida. Que a tua palavra, Senhor, agora, nesta manhã, ela fale aos nossos corações, que ache guarida, que ache lugar, assim como Cristo achou guarida entre os animais naquele celeiro, que esta palavra ela caia bem nos corações nesta manhã, e venhamos a entender que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o respeito, a reverência e a submissão. Fica com a tua igreja, Senhor, porque a igreja é tua, ela não é de ninguém, ela é tua, que o Senhor sangrou por ela. Abençoa o teu povo, guarda e protege, Senhor, do perigo do mal e da escuridão. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos nos colocar em pé então para receber a bênção apostólica. Louvado seja Deus. Tem que chamar ele, meu bem? Não. Não, né? Não. Tá bom. Receber, irmãos, a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia, que nós fomos chamados para isso, para a graça e para a misericórdia. Não fomos chamados para sermos julgados, não. Já foi pago o preço pelo nosso pecado. Então que esta graça abunde nos nossos corações e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja no coração de todos os irmãos, hoje e para sempre. Amém.